dia, professor Ward Marx. Bom dia, Marcelo Duarte, e olá, curiosos. Bom, todos os curiosos atentos, que prestaram muita atenção no Aí Tem Filosofia da semana passada, já sabem qual é o tema de hoje, né? Isso. Nós vamos agora falar de um discípulo de Sócrates, que é um prato cheio de curiosidades, como você adiantou, não é isso, professor? Exatamente. Ele não é só um discípulo, é o discípulo de Sócrates, né? Eu estou falando do grande Aristócles. Aristócles. Que ninguém sabe quem é. Não. Aristócles é o nome dele, mas todo mundo conhece pelo apelido de Platão. Ah, agora sim, ligamos o nome à pessoa. E aí tem filosofia. Então vamos lá, vamos falar de Platão. Platão foi. Ele era um cara assim da. O Sócrates era um cara muito popularzão e tal. O Platão não, Platão era da elite ateniense e foi atleta. Entrava nos jogos, ganhou prêmios em jogos como lutador. E a luta lá não tinha luva, não tinha muita regra, era para arrebentar. E ele, esse apelido Platão, ombros largos, ele era um cara grandalhão, muito forte. E assim ficou para a história. Platão, Aristócles é só quem vai escarafunchar a história do rapaz mesmo. Então quer dizer que o UFC era Ultimate Philosophers Championship, era alguma coisa assim, combat? Olha, a ideia deles de luta, a gente sempre diz, não, a sociedade romana era muito violenta, aqueles gladiadores. Gregos não, só poesia, filosofia, até você estudar os jogos. Então vamos lá, vamos contar um pouquinho da história dele. Quando nasceu, onde nasceu. Este cara é ateniense da gema, nasceu e morreu em Atenas, viveu de, 428 a 348 a.C., que dá uns 80 anos. Eu falei, ele é da elite ateniense, não estou falando só de dinheiro. Ele era descendente, por exemplo, de Solon, que é o grande legislador ateniense, que é o cara que construiu a estrutura do Estado ateniense. Né? Então, a família inteira é respeitadíssima. E ele, desde cedo, aí agora sim, por ter dinheiro, pôde se dedicar aos estudos, à filosofia, ao esporte. E foi isso que o ligou ao seu mestre, amigo, mentor, Sócrates. Ele ia buscar o Sócrates para ter conhecimento. E a influência do Sócrates é tão grande que a maior parte dos textos de Platão tem Sócrates como personagem principal. Uhum. Então, ok, do que a gente está falando aqui? Teve aquela Guerra do Peloponeso, que durou 27 anos e arrasou com a Grécia. Teve metade da Grécia estava do lado de Atenas, metade do lado de Esparta, e o lado espartano ganhou. Ele chegou a lutar, a guerra terminou em 404 a.C., e no finalzinho dela, Platão ainda pegou em armas para defender a cidade. Com o final dessa guerra, acabou a democracia ateniense. O mestre dele, Sócrates, tinha morrido. E ele, Platão, foi correr o mundo, fez muitas viagens, viajou pelo Egito, viajou pelo sul da Itália, e aí a gente volta lá para o começo dessa nossa série sobre filosofia, aquela escola italiana de filosofia e tal, ele conheceu aquilo lá de perto. Ele foi conhecer uma escola, ele viveu numa comunidade pitagórica. Imagina, o pessoal morava numa comunidade, então filosofia era discussão o tempo todo, discutia a natureza, discutia o que são as coisas e tal. Quando ele volta para Atenas, depois dessas viagens todas, ele volta cheio de ideias. E no ano mesmo em que ele voltou, 388 a.C., claro, ele comprou um terreno num lugar tranquilo
perto da cidade, e construiu ali um espaço, um imóvel e tal, para fundar a sua própria escola, e deveria ser o lugar em que jovens pudessem praticar exercícios, discutir política, estudar ciências, filosofia propriamente dita, pesquisar e tal. Ele abriu a princípio sozinho, depois vieram sócios e tal, e prosperou aí a escola dele, e esse local onde ele comprou era dedicado, tinha um jardim dedicado a um herói ateniense chamado Academos, e a escola então se chamou Academia de Platão. Até hoje a gente usa essa expressão, você ouve ou lê a prática acadêmica, o pensamento acadêmico, ou até a vida acadêmica. Isso é referência à academia platônica. Normalmente para nós, hoje em dia, quando a gente fala em vida acadêmica, não é a vida na academia de musculação, é a vida na universidade. E ele morreu aos 80 anos, provavelmente de parada cardíaca. Vamos falar um pouquinho, então, das ideias da obra de Platão também? Sim, claro. Os seus principais escritos têm normalmente a forma de diálogos. É como uma peça de teatro. Fala um, fala outro, fala um, fala outro. Aí você pega a apologia disso, que é a defesa de Sócrates, lá contra no julgamento que acabou com a sua sentença de morte, né? Então tem a apologia de Sócrates, a República, o banquete, sofista, político. Todos esses diálogos têm Sócrates como personagem principal. É o Sócrates debatendo e geralmente arrasando alguém. E das ideias do Platão, que a gente fica conhecendo, e aí os especialistas conseguem delimitar, falar, olha, isso daqui provavelmente foi alguma coisa que o próprio Sócrates disse mesmo, ensinou a Platão. Agora, essa outra parte grande aqui são ideias do próprio Platão. Então, a primeira coisa que é importantíssima é o mundo das ideias. Platão dizia que este mundo aqui, que a gente vê, que a gente apreende com os nossos sentidos, nossos 5 sentidos, é um mundo enganoso, porque ele é passageiro, tudo aqui tem fim. No mundo das ideias, não. Ali, tudo permanece. A gente já viu uma coisa assim, quando a gente falou daquelas escolas italianas, eu falei do Parmênides, que a filosofia dele era a filosofia do imobilismo. Quando a gente lê isso em Parmênides, não fica muito claro. Quando Platão explica, não, no mundo das ideias tudo permanece, porque tudo é perfeito, a gente entende melhor. É daí que vem uma expressão que a gente usa muito e diz, olha, eu fiz o possível, não é o ideal, mas é o que deu para fazer. O ideal é perfeito. 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 E aí é muito interessante isso, porque aí eu te conto como é eu visitei um lugar que era muito bonito, que era assim, assim, assim. Muitas vezes, se você for visitar esse lugar de que eu falei, você talvez não ache tão bonito como no momento em que eu descrevi, porque quando eu descrevi, você formulou a ideia, e a ideia é perfeita. Aí você vai lá, não é tão engraçado assim. Sim. Tem outro que é muito famoso também, que é a alegoria da caverna. As pessoas, em geral, falam mito da caverna, mas, na verdade, é uma alegoria, para não confundir com os mitos religiosos deles, né? Que é simples até, é fantasioso. Mas num dos diálogos, ele coloca o seguinte, tinha um grupo de pessoas que viviam numa caverna. E atrás dessas pessoas tinha lá uma fogueira. E essas pessoas só olhavam para frente. A fogueira estava atrás e elas viam lá na parede as sombras delas mesmas. E elas achavam que a verdade era aquilo ali, eram aquelas sombras. Um dia um cara sai da caverna e conhece o mundo e fala, meu Deus, é tudo muito diferente. Eu preciso voltar e contar para o pessoal. Ele volta, pessoal, olha, eu fui lá fora e eu vi a luz, não é essa escuridão que é aqui na caverna, com aquela sombra projetada ali na parede, é muito melhor que isso.
Mas o pessoal lá da caverna não acredita nele. Por quê? Porque se eu estou vendo isso daqui a minha vida inteira, é óbvio que é verdade. Essas suas histórias aí de fora da caverna não existe. O cara que saiu da caverna é o filósofo. É o cara que literalmente viu a luz. E a maior parte das pessoas está presa aos seus preconceitos. Olha, não, isso aí sempre foi assim e não admito que mude. Essa pessoa está dentro da caverna, precisa ser trazida para a luz. Platão dizia que a filosofia servia para isso, trazer para a luz. Outra coisa interessante, é muito famosa também a expressão o amor platônico. Exatamente. Olha, eu gosto, é a pior coisa quando a gente, me lembro disso, quando você chegava numa garota e dizia, olha, eu gosto de você, ela fala, eu gosto de você, mas só como amigo. Era a Esse é o pior amor coisa. platônico. Fala que odeia, né? Fala que me odeia. Fala que... Pois é. Com o tempo a gente vai estudando e fala, ela gostava de você de uma maneira platônica. Mas não é bem isso. O amor platônico, ele diz lá, o Platão, que Eros, o deus do amor, aquele, a flechinha e tal, ele trabalha muito além dessa paixão entre pessoas. Uma pessoa ficar apaixonada por outra. Porque para o Platão, o amor é a mola mestra de tudo que existe, da luta do ser humano para atingir o belo e o bem, que é a manifestação mais elevada da perfeição espiritual, ética, física. Os gregos tinham até uma palavra para isso, que para nós soa como um palavrão, que é kalokagatia, que significa, né, a quinta série começa a brotar dentro da gente quando a gente ouve a expressão kalokagatia. Mas significa a junção. Se uma coisa é só bela, não está completa. Se ela é só boa, útil, não está completa. Tem que juntar os dois para ser completa. E Platão define essa coisa do amor platônico lá naquele diálogo O Banquete, e Sócrates diz lá que ele aprendeu as coisas do amor com uma professora chamada Diotima de Mantineia, e ela ensinou sobre a escada do amor. O primeiro amor, a primeira sensação amorosa é essa paixão que tem uma pessoa por outra pessoa e tal. Aí que a gente pensa que é a melhor coisa do mundo, mas com o tempo você começa a se desenvolver mais intelectualmente e você vai vendo que tem outras coisas. A matemática vai se mostrar interessante, saber as coisas, saber como o mundo funciona, isso vai se tornando cada vez mais interessante, até que você chega no máximo do amor, que é o amor pelo mundo das ideias. Este é o amor platônico, que não se resolve na carne, se resolve no pleno desenvolvimento da pessoa enquanto pessoa. E aí nascem as almas gêmeas, por exemplo? Porque a pergunta é, tá, mas se é tão bom assim esse negócio do mundo das ideias, por que a gente fica procurando alguém? Porque está no Tinder, né? Por que está no Tinder? E a resposta é a seguinte, nesse diálogo Banquetes tem uma lenda que é contada, né, que quando o ser humano foi criado, os dois sexos, o masculino e o feminino, estavam grudados. A pessoa tinha tudo nela. Mas alguém foi lá e se separou. Então a gente vive procurando a nossa metade, a nossa cara metade, a nossa querida metade que nos completa. Quando a gente acha essa cara metade, a gente está apaixonado por alguém, por isso que eu falei, a gente acha que é a melhor coisa do mundo. Porque é uma alma gêmea. Ela é uma pessoa que te entende, que te completa, que te deixa feliz, mas se você se desenvolver mais, você vai descobrir que existe mais no mundo além desse amor das almas gêmeas. Que tal? Muito bom. E o que teremos no próximo episódio, professor Vard Marx?
Olha, se eu já falei do aluno do Sócrates, se hoje eu falei dele, na aula que vem eu vou falar do aluno do Platão, Aristóteles. Muito bem. Não confundam com Aristócles, né? Aristóteles é esse aqui, é o Platão, mas Esse já ninguém sabe foi. disso. É Aristóteles. Aristóteles. Por enquanto, é isso. É isso. Semana que vem tem mais. Aí tem filosofia, essa série especial com o professor Vardy Marques. Vardy, um grande abraço. Até sábado que vem, hein? Até sábado, pessoal. Grande abraço.